Amém. Deus é bom. Eu dei o título para essa mensagem, né? No altar verdadeiro. E eu queria que você abrisse em Gênesis comigo, capítulo 35. E não é esse o texto base, né? Mas eu quero começar por esse Gênesis 35. Nós vamos ler 4 versículos. Gênesis, capítulo 35, versículos de 1 a 4. Diz assim. Acharam? Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Versículo 4. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Até aí. Amém. Antes de nós orarmos, eu vou dizer para você que Deus, Ele manda Jacó ir e edificar um altar no lugar que ele já tinha passado. E Jacó, um homem, chega e dá uma ordem em cima dessa ordem. E diz para aquelas pessoas que são pessoas da sua família, né? Ou são diretamente do seu sangue, ou são empregados dele, servos dele. Ele diz: livrem-se dos seus deuses. Ou livrem-se dos seus ídolos. Amém? Feche seus olhos comigo. Vamos orar. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que tu fales a todos os corações que aqui estão, Senhor, que nós tenhamos uma festa na tua presença, Senhor, que nós tenhamos, Senhor, corações, ó Pai, transformados, Senhor, que todos que aqui estão possam sentir a tua presença, Pai. É o que nós pedimos, é o que nós cremos, e desde já nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, não faz qualquer efeito para Deus, entenda isso, não faz qualquer efeito para Deus uma adoração falsa, preste atenção, num altar verdadeiro. Para Deus não serve uma adoração falsa num altar verdadeiro. Ou uma adoração de coração, a pessoa está crente que está fazendo a coisa da maneira certa, de coração, ou seja, teoricamente seria verdadeira, em um altar falso. Não serve para Deus isso. Como eu disse, o texto base, esse aí é para vocês entenderem, porque nós precisamos nos livrar, né, de ídolos, de deuses falsos, e nós temos em nossa vida, creia, nós temos em nossa vida, e que Deus, e que o Espírito Santo fale, né, que Deus, através do seu Espírito, Ele fale a você nessa noite, o que você tem guardado com um Deus falso, um ídolo falso, e que contamina você. Porque o texto base dessa pregação é justamente, né, fala sobre a contaminação. E eu queria que você abrisse em 2 Reis agora, capítulo 16. É uma continuação, né, da pregação de manhã. Eu sempre digo, eu dou crédito a quem merece, né? Eu me inspirei, o que eu vou pregar aqui não foi o que foi pregado pelo bispo, né, para os pastores, mas quando você presta atenção, se você fosse anotar, com certeza Deus daria a você informações que serviriam para você fazer uma pregação, porque Ele fala ao nosso coração. Enquanto aquele homem estava pregando, ele é o bispo lá de São Gonçalo, bispo Robson, veio ao meu coração as mensagens que eu trouxe de manhã e agora, e eu queria que você abrisse comigo, então, no versículo 9, 2 Reis,
capítulo 16, versículo 9. Esse versículo 9 eu li pela manhã e terminei nele, mas eu vou ler novamente para você entender uma parte. Então diz assim: este é o rei da Síria, atendeu o pedido de Acais, rei de Judá, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Quir e matou Rezim. Era o rei sírio, tá? Então o rei Acais, nós vamos ler até o versículo 18, foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu, Acais, o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acais tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acais. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e a sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Versículo 14, ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar que ele tinha posto agora. Então o rei Acais deu estas ordens aos sacerdotes, Urias: no altar grande ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e a sua oferta de cereal, e o holocausto e a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. Em algumas versões diz: e deixe de lado para eu buscar informação sobre o altar de bronze, tá? Existem essas duas versões desse versículo aqui. Versículo 17, o rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que os sustentavam e o colocou sobre uma base de pedra. Versículo 18 e último, por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Só até aí. Nós vamos ler aos poucos, porque eu quero que você entenda aonde essa palavra se aplica a nós. Então nós vamos ler os versículos de novo, mas agora você tem a ideia geral do texto que nós vamos usar, né? Deixe marcado, a gente vai usar os outros poucos textos, mas deixe esse marcado. Então nós vemos aqui que no versículo 9, o rei Acais, ele ia ser atacado já havia uma divisão, essa foi a pregação de manhã. O pecado, ele traz divisão no meio da família, na igreja, no trabalho. O pecado sempre traz divisão, é uma das vertentes, uma das consequências do pecado é a divisão. Então, Israel, o reino de Israel, que foi governado, né, em 120 anos por 3 homens só, depois foi uma série, né, de pequenos reinados, né, de reinados menores. O de Acais foi 16 anos, como nós falamos de manhã. Mas Acais, então, tinha uma tribo de Judá, na verdade era uma tribo e meia, né? Então ele tinha meia tribo de Manassés e a tribo de Judá. E as outras tribos estavam com Israel, o rei de Israel. Então nessa época Israel, o reino de Israel, não existia mais, estava dividido, Judá e Israel em cima. Então o rei de Israel resolveu atacá-lo. E para isso usou a aliança com o rei da Síria. Esse homem, então, o que ele fez? Acais. E foi o que eu falei de manhã. Nós, às vezes, quando estamos pressionados, porque o pecado traz divisão e tem outras consequências,
E a gente pressionado faz a bobagem, né? Afunda mais. O título da pregação foi Cavando Problemas, e foi isso que ele fez, né? Mas agora o foco é outro, e eu quero que você entenda o seguinte: ele foi buscar a proteção, a ajuda de um homem poderoso, mais poderoso do que o rei da Síria. Por isso nós vemos que ele ganhou, né? Ele foi a Damasco, capital da Síria, e destruiu aquele rei e fez dele um vassalo também. Então ficaram vassalos do rei da Assíria, a Síria, Israel, que estava junto com ele, e também o reino de Judá. Todos ficaram subordinados ao rei da Síria. Mas ele foi ao homem poderoso. Ele se juntou ao homem poderoso, que achou que era a solução para o problema dele. Quem é a solução para o nosso problema? Será que é um político? Será que é um homem rico? Um homem sábio? A nossa solução é Deus. Talvez você não saiba. Eu estou brincando com você. Se você não rir, eu vou ficar preocupado. A nossa solução é Deus, não é o homem poderoso. Porque o homem poderoso depois fez dele o seu vassalo, né? Então, ele foi buscar na pessoa errada. E no versículo 10 diz que ele foi a Damasco se encontrar com esse rei da Síria. E lá ele viu um altar. Em Damasco ele viu um altar. E mandou um sacerdote fazer exatamente, aqui não fala que é sumo sacerdote, provavelmente era o sumo sacerdote, né? Mandou fazer exatamente conforme o modelo que ele tinha enviado. Ele mandou um mensageiro para ele: faça conforme esses detalhes que eu estou mandando para você, a construção desse altar. Então ele vai ver em Damasco um altar pagão, algo que o atrai. Será que isso acontece na nossa vida? Nós somos atraídos por coisas que na verdade a gente sabe, na verdade, que está errado, e a gente é atraído por aquilo porque é bonito, porque é poderoso, porque é cheiroso. Será que acontece isso na nossa vida? Será que nós somos atraídos como ele foi? Pois bem, ele foi atraído por aquele altar pagão e mandou copiar aquele altar, né? Como se fosse um talismã. O detalhe é que ele já copiou de um rei derrotado. Se você parar para pensar, ele gostou do altar, mas era o do rei que tinha perdido. Não era do rei da Síria. Ele gostou do altar que ele viu em Damasco e copiou, porque era bom para ele, aos olhos dele, bonito, grande. E aqui diz, né? Você, não sei se você percebeu, mas o altar do holocausto é esse que ele tira da frente, né? O altar do holocausto não era muito grande, né? Eu vou chutar porque eu não sei exatamente o tamanho, mas é como se ele fosse de largura mais ou menos isso aqui e profundidade não mais que isso, tá? É um pouquinho maior que isso, porque agora eu lembrei que matava-se até bois ali, então tinha que ser um pouquinho maior. Mas não era um grande altar. E não tinha detalhes, porque Deus mandou fazer um detalhe. Mas provavelmente não tinha os detalhes que tinha nesse altar, que atraiu a ele. Muitas coisas nos atraem. Muitas coisas, né, são bonitas, mas nem tudo nos convém. Nem tudo é bom, nem tudo é o que parece. Esse homem tão atraído por esse altar, ele mandou que fizesse. Então, a pergunta é: eu posso fazer para Deus um altar do jeito que eu quero? Eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero? A resposta é não. A nossa vida é um altar diante de Deus. E nós não podemos fazer o que nós queremos. Primeiro, porque o que Deus manda a gente fazer é o melhor, mesmo que nós não percebamos isso. É sempre o melhor. E a segunda coisa é que Deus é Deus e a gente tem que obedecer. Mas, muitas vezes a gente quer porque quer fazer do nosso jeito. Então, é assim, eu acho mais bonito. Não, essa ideia é muito retrógrada, é muito reacionária, é muito antiga, eu vou fazer da minha cabeça. Não é assim, né? Eu posso criar uma maneira nova de chegar a Deus
Não posso. Nós temos como chegar a Deus. É através de nós nos arrependermos, pedirmos perdão, lavar, a nossa alma diante de Deus, ou sermos limpos por Deus, e chegarmos a Ele. Então, não pode ser assim. Sabe, poderia Acais pôr esse altar, e ele fez isso, que ele gostou, na casa do Senhor? A resposta é não, por mais bonito que fosse, ou por mais bonito que parecesse. Sabe por quê? Deus, se você pegar a Bíblia e ler no início, Deus deu os detalhes que ele queria para aquele altar, os detalhes que ele queria para todo o templo. Eles não podiam fazer isso. Acais não podia ter feito isso, Então, Deus mostrou como adorar a Ele. Nós temos que adorar a Deus, e contar com Jesus para isso, porque Ele nos limpa os pecados. Então, nós todos os dias, nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, para que a gente possa, arrependido, chegar a Deus. O caminho é por Jesus. Sabe, Jesus, ele fez, não sei se você tem esse conhecimento ou não, mas o caminho do tabernáculo, ele fez parte a parte. Ele, Jesus, foi o próprio sacrifício, está lá escrito em Hebreus. Ele era o sumo sacerdote, quer dizer, aquele que intercedia a Deus por nós, pelo povo, e ao mesmo tempo ele era o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já deve ter ouvido isso antes. Então, sabe, ele era o próprio sacrifício. Então ele era o sumo sacerdote, ele era o sacrifício, e ele fez todo o caminho do templo, do tabernáculo, ele fez. Não há um outro caminho. E se você crê em Jesus, ele foi o sacrifício por você no altar do holocausto. Tem uma outra maneira de a gente fazer? Tem um outro altar que Jesus morreria por mim? Não. Tem um outro altar que Jesus morreu por mim? Não. Ele já limpou você, porque após o altar do sacrifício havia uma pia de bronze, onde tinha água. Então o sacerdote, aí o sumo sacerdote, todos os sacerdotes podiam fazer o holocausto. Aliás, você imagina no dia, o Yom Kippur, que era o dia da purificação, era muito animal para sacrificar ali. Devia ter um bando de sacerdotes, muito grande, E o braço deles devia cansar, porque era isso que eles tinham que fazer, porque isso, não é porque Deus era mau e era contra os animais, não. É porque isso simbolizava Jesus já, naquela época, Então ele fazia isso, e o sumo sacerdote ia, depois de fazer oferenda por ele mesmo, ele ia até a pia de bronze e lavava as suas mãos e se limpava. Por quê? Por causa do sacrifício, o simbolismo para Jesus, Por causa do sacrifício de Jesus, nós somos limpos. E aí, após isso, ele ia para dentro do lugar santo, que era dividido em dois. Lugar santo, dividido em dois, e no meio tinha um altar de incenso, E ficava bem na frente, bem no meio do lugar que ele entraria para o Santo dos Santos uma vez por ano. Só podia entrar lá uma vez por ano, que era onde tinha a presença de Deus, Não é sobre isso, que nós vamos falar essa noite. Só estou dando um passão para você entender que Deus fez tudo da forma como Ele quer. Ele fez, Jesus percorrer, dizem, isso é tradição judaica, não está escrito na palavra de Deus, que o nome da porta do tabernáculo era o caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Santo dos Santos, se não for por mim. Então os detalhes, Deus já nos deu. Eu não posso criar altares na minha vida. Eu não posso criar ideias da minha cabeça. Eu tenho que obedecer. Seja obediente, E a palavra diz que obedecer, trocando as palavras, é mais importante que o sacrificar.
É obedecer. Então, nós precisamos ser obedientes. Então, eu não posso chegar e fazer algo diferente. Sabe? Ele, Jesus Cristo, nos faz entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos. Ele rasgou com seu corpo, ou o seu corpo, né, que simbolizava, e aí você talvez já tenha visto o filme ou lido na Bíblia, né, que a cortina que separava os dois ambientes, o lugar santo dos santos, se rompeu quando ele morreu. Ali era um símbolo de Jesus, o corpo dele agora estava sendo sacrificado para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos, já purificados pelo sangue dele, lá no início. Então nós precisamos entender, não existe coisas da nossa cabeça que nós possamos inserir em qualquer lugar da nossa vida. Nós temos que obedecer, entender e obedecer. Quando nós inserimos coisas na nossa vida, o que nós estamos fazendo é criando altares falsos, altares que não são aquilo que Deus quer. Então a nossa adoração hoje é o nosso incenso a Deus. O caminho Jesus já percorreu. O que você tem que fazer é se arrepender dos seus pecados. E aí ele vai limpar, por causa do sacrifício que ele já fez, ele vai limpar os seus pecados e você vai chegar a Deus, a presença de Deus. Uma coisa que no passado, e nós temos que valorizar isso, um homem conseguia uma vez por ano, e você todas as vezes que você vem à presença de Deus, ele o recebe pessoalmente. Você é um privilegiado. Você só não vai conseguir isso se você for ao altar errado. Se você for fazer as coisas erradas, se você fizer as coisas certas, Deus vai te receber e você vai estar na presença dele. Porque ele quer isso, por isso ele sacrificou Jesus. Ele sacrificou Jesus por você, por mim, para que nós pudéssemos chegar ao lugar santo, ao Santo dos Santos, para que a gente chegasse na presença de Deus. Mas o problema é que o homem tem uma atração pelo bonito, pelo que parece bom, pelo errado, e corre para o errado. Ainda tem mais essa. O certo é difícil de fazer, é demorado de fazer. Você pensa 3, 4 vezes em fazer o certo. Mas o errado, nós, eu me incluo, nós fazemos muito rápido. É rápido. Para o certo é sempre mais difícil. Para consertar é sempre mais difícil. Para o errado é rápido. Para consertar, para fazer o certo, é demorado, demora um século. Para nós fazermos o certo, demora um século, né? Você precisa ser convencido. Alguém precisa chegar para você, falar e te convencer. Para fazer o errado, a gente vai, rápido. Então, entenda, nós temos uma tendência para fazer altares errados em nossa vida. Nós temos tendência em não buscar da maneira como Deus pôs para nós. Quem somos nós? Está escrito na Bíblia. Quem somos nós para ir contra o Criador? E nós fazemos isso a todo momento, todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, e nós sabemos disso, nós estamos fazendo isso, nós estamos inquirindo, nós estamos escolhendo o errado. E aí eu quero que você abra nos versículos 11 a 13, ainda em 2 Reis 16, versículo 11 diz assim: o sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acais tinha enviado de Damasco, e o terminou antes do retorno do rei. Gente, esse altar devia ser algo assim maravilhoso, né? Olhando com os olhos humanos. Devia ser detalhista. O rei mandou um esquema, né? Eu não sou engenheiro, né, civil, nem arquiteto. Ele mandou, mas eu sei o que é um desenho, né? Cheio de detalhes. Ele mandou um desenho cheio de detalhes. E Urias fez rapidamente, como eu falei, para fazer o errado a gente é muito rápido, para fazer o certo não. Então, ele construiu, né,
com as instruções que ele tinha enviado e terminou antes do retorno do rei. Tá? Quando o rei voltou, se você não tem ideia de espaço, eu vou te dar uma ideia. A distância, a Síria, é um pouco acima de Israel. Tá? As colinas de Golã, inclusive, ficam entre os dois, né? Na parte da Síria. Você já ouviu falar? Colinas de... Ou seja, Israel está colado na Síria. Tá? Damasco, e a Síria não é tão grande, então Damasco, mesmo que fosse o mais para o norte da Síria, ele chegou muito rápido. Ele deve ter chegado, né, entre mandar e chegar, em menos de uma semana. Então, só para você entender, né, para você ter uma ideia, uma visão disso. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu o seu holocausto e a sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Aquele homem estava fazendo a sua comunhão com um demônio, né? Com Satanás, porque era um rei que estava fazendo diante do altar de um Deus falso aquilo que ele deveria fazer diante de Deus. E Urias, que aqui não diz que é sumo sacerdote, mas provavelmente ele era o sumo sacerdote, pela importância que o rei deu a ele, né? De mandar para ele os detalhes. Urias deveria ter dito para ele: não. Mas ele não fez isso. Ele deveria ter dito: olha, não vamos fazer assim não. Muitas vezes na nossa vida a gente tem a oportunidade de não entrar num negócio que é ruim, que é furado, que é desonesto. Mas a gente retém a língua diante do homem poderoso, né? Assim como Acais achou que o rei da Assíria era um homem poderoso e buscou ajuda nele em vez de Deus, às vezes nós temos pessoas não tão poderosas assim, mas a gente não consegue dizer não. Isso eu não vou fazer. Isso é desonesto. Não, esse negócio eu não vou entrar com você, porque a Bíblia diz para você não se juntar com pessoas, né, que tenham ideias diferentes das nossas. Então, o jugo desigual, né? O jugo desigual é para qualquer área da sua vida. Não pense que jugo desigual fala só de casamento, não. Jugo desigual é qualquer coisa que um boi leve toda a carga e o outro fique abaixo. Então, não pode ter jugo desigual, né? O jugo é isso, né? É aquela madeira que ficava sobre os bois. Então, eles tinham que ser iguais em tamanho, para que não houvesse uma sobrecarga num. Então, esses homens aqui, eles precisavam entender isso. E Acais deveria entender isso, e nós deveríamos entender isso na nossa vida. Nós não podemos juntar com pessoas, e ele se juntou com o rei da Síria, e gostou daquilo que ele viu lá em Damasco. Nós não podemos juntar com pessoas que pensam diferente. Nós temos que amar a todos. Entenda, você tem que amar a todos. Mas, a partir daí, né, você não pode chegar e se unir a essas pessoas. Quantas pessoas têm problemas que teriam voltado atrás e pensado duas vezes antes de fazer negócios, antes de casar, antes. E aí você pode ver um monte de relacionamentos quando nós não pensamos nisso. Então, aquele homem, Acais, ele deveria ter, apesar de ser o rei que estava mandando para ele, ele deveria dizer não, como nós também temos que fazer. Porque quando nós não fazemos isso, nós trazemos para a nossa vida a maldição, o problema. Nós trazemos problema para a nossa vida. E aí, quando Acais chegou, aquele altar já estava pronto, né? Urias não criou resistência nenhuma a nada do que Acais falou, né? Recebeu do mensageiro de Acais e executou. E Acais, ele ofereceu, foi isso que nós lemos aqui, né? Ofereceu as ofertas verdadeiras. Entenda, eu falei isso no início, né? Deus, ele não quer as ofertas verdadeiras em altar falso, e as ofertas verdadeiras nesse caso, né? É aquilo que, entre aspas, nós temos a intenção de ser boa, mas estamos levando para o lugar errado. E nem, né, as ofertas falsas no altar verdadeiro,
chegar, por exemplo, na igreja, que é um lugar da comunhão do Espírito Santo, e chegar com ofertas falsas, erradas, né? Intenções erradas. Então, Acais fez isso. Ele chegou com as ofertas que Deus determinava que ele fizesse. Entenda, isso que está escrito aqui, que nós lemos, era o que Deus mandava fazer. Só que ele fez as ofertas verdadeiras no altar falso, porque ele mandou retirar o altar, ele mandou botar de lado o altar de Deus. E ele ofereceu no altar falso, adorou nesse altar. A gente às vezes não pensa, né? Como é importante a gente parar para pensar antes de fazer, de agir, porque nós estaremos trazendo altares falsos para a nossa vida. E muitas vezes não só trazemos o altar falso, mas passamos a adorar naquele altar. E muitas vezes nós agradecemos a Deus por um altar falso que você botou na sua vida porque você quis e não porque Deus quis. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não fazer o que esse homem fez, né? Trouxe um altar que não era o que Deus queria. E aí o versículo 14 diz assim: ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar. Ou seja, botou de lado, tá? Para você entender, o lado norte é de lado, porque a orientação do templo, a orientação do tabernáculo, era sempre para o sol nascente. Então o leste sempre era o lugar onde tinha a porta, né? Por quê? Porque Jesus, né, ele é da tribo de Judá, que formava, se você for olhar, a leste, né? Ele é a estrela da manhã, que nasce a leste. A estrela da manhã é o sol. Então, entenda, né? Então, ele botou de lado. Ele botou de lado. A porta está para cá, ele botou ao norte, ele botou de lado. O altar de Deus ficou de lado. Então, ele botou o altar do Senhor de lado, como muitas vezes nós fazemos também, pondo no centro, como ele fez, o altar errado. O altar que agora tinha as atenções, não só porque era mais chamativo, mas tinha atenção porque estava num lugar de honra. E ele botou esse altar, o lugar de honra, que não era para pôr ali. E aí vem um pedaço, né, desse texto que nós precisamos entender muito bem para a nossa vida, né? Para a igreja de hoje, para a nossa vida hoje como crente, porque nós estamos sendo bombardeados por muitas coisas erradas. E aí eu queria que você lesse comigo os versículos 15 e 16, que dizem o seguinte: então o rei Acais deu estas ordens ao sacerdote Urias: no altar grande, esse que copiou, ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e a sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Mas, utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. Em algumas Bíblias, né, e buscarei orientação sobre o altar de bronze, que tanto faz nesse caso. Versículo 16: e o sacerdote Urias fez como o rei Acais tinha ordenado. Sabe, esse é o golpe de mestre de Satanás. Por isso que eu falei para você prestar atenção. É o golpe de mestre. Eu já preguei uma vez aqui, de vez em quando eu remonto essa pregação, porque é para você entender. Nós temos 360 graus, né? Pensando no plano, num círculo, nós temos 360 graus. Só um grau, ou seja, só um caminho é o que Deus quer. Todos os outros, seja
está aqui, 000, digamos, é o que Deus quer, né? Apontando para o norte, 000. Se nós formos para 001 ou para 359, ou seja, 1 grau só para um lado ou para o outro, nós estamos fazendo errado. Nós não estamos fazendo o que Deus quer. Então, o que Satanás precisa é desviar a mim, a você, só um pouquinho. Ele não precisa desviar muito. Ele precisa só desviar um pouquinho. Já é o suficiente para a gente não estar na vontade de Deus, para a gente não estar fazendo o que Deus quer. Então, o golpe de mestre de Satanás na igreja e na nossa vida, né, é que as coisas que nós oferecemos, né, sejam coisas, mesmo que nós pensemos que nós estamos fazendo certo, nós fazemos a coisa certa com a intenção errada. E aí o que ele faz? Ele deixa no lado, e foi o que aconteceu aqui, o altar correto, para não chamar atenção. Então as pessoas vêm, e aí eu vou falar primeiro da igreja, para você entender de uma forma mais fácil. Você vai numa igreja e você fica assim na dúvida, puxa, mas eu sei que esse pastor é maçom. Mas, puxa, lá tem um grupo excelente de casados. Lá tem um grupo de oração formidável. Tem, sabe? Você tem tudo, na verdade, quando você tem uma pessoa, um líder, né, falando à frente, a pessoa é um maçom, ou é de uma teoria errada segundo a Bíblia, né, prosperidade, qualquer outra coisa que seja, ele vai levar você para aquilo. Na sua vida é a mesma coisa. Nós, às vezes, oramos, fazemos isso, fazemos aquilo, mas temos no coração falta de perdão. Temos no coração, e aí você pensa no seu problema. Um pecado que você não resolveu ainda. Pensa no seu. Né? Eu só estou dando exemplos para você entender. Tem algo errado, promiscuidade, qualquer coisa. Né? Adultério, você é casado, está adulterando. E aí, entenda, né? Eu quero deixar bem claro para você o que eu penso sobre isso. Se você não é casado, você está adulterando. Né? Mesmo que você não seja casado. Porque o sexo, para não ser adultério, para ser correto, é no casamento. Qualquer situação em volta, viúvo, separado, desquitado, qualquer outra coisa, é adultério, tá? Então vamos lá. E aí você vai e faz esse tipo de coisa. E você está pondo um altar na sua vida que vai levar você para longe de Deus. E você não pode deixar isso. Você não pode deixar que seja assim. Você não pode deixar desviar em nada. Normalmente a pessoa sabe o que está fazendo, mas insiste, faz assim mesmo. E essa é a grande jogada de Satanás, como eu falei. Ele faz você ter práticas certas, né, numa igreja errada, que a condução está para materialismo, está para prosperidade, está para maçonaria, está para espiritismo evangélico, qualquer coisa. Coisas erradas, né? E na sua vida a mesma coisa. E aí, sim, aí você tem as práticas na igreja e você vê, poxa, mas essa igreja é muito abençoada. Mas, gente, não é assim que se faz. A gente tem que fazer as práticas certas no altar certo. E aí na sua vida acontece a mesma coisa. Satanás, ele faz você, olha, é tipo assim, ele deve ficar tentando. Quando ele consegue uma coisa, ele já fica satisfeito, abandona você. Isso, essa aí essa pessoa já levei fácil, né? Aí você vai e queima incenso, né? Você faz a sua adoração no lugar errado. Nós precisamos entender que essa é a grande jogada de Satanás. E foi o que fez Acais. Ele tinha um templo verdadeiro,
Um templo em que foi montado, né, por Salomão nessa época. Acais vem depois de Roboão, que foi filho de Salomão. Então, sabe, montado por Salomão, tudo segundo os padrões de Deus. Aí ele vai e tira o altar do sacrifício. Ele pode ter deixado todo o resto, gente. Todo o resto podia estar ali. Pois ele tirou o altar de sacrifício, ele já não está na vontade de Deus. É um grauzinho, mas peraí, pastor. Lá dentro tinham 360 coisas lá. Ele só tirou uma das coisas para o lado. Não é assim que a gente tem que ver. Não é isso que a gente tem que fazer. Não é assim que a gente tem que pensar. E nós precisamos, e eu creio, né, que nós precisamos nos arrepender. E Deus, Ele perdoa. Ele perdoa, Ele sabe como nós somos falhos, como nós somos tentados a fazer o errado. Ele sabe, Deus sabe. Deus nos ama, como eu falei de manhã. Sabe, Deus é um Deus presente. E tem mais, Ele conserta, ainda que lhe doa, né? Porque às vezes dói. Você faz coisas que têm implicações, e às vezes dói. Mas você tem que buscar fazer o que Deus quer, né? E entenda, isso é diferente de você cair em pecado. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você manter-se num caminho, você sabe que está errado e está nesse caminho. Então, sabe, os holocaustos deveriam, né, as oferendas deveriam ser queimados no altar certo, estavam sendo queimados num altar inserido, um altar falso, um altar pagão. Mas aí, né, essa é a jogada, Acais manda manter o outro. Não, deixa ele aí. E, então, como eu falei, alguns dizem, né, que ele deixa isso aí para eu resolver depois o que eu vou fazer com esse altar, né? E algumas versões, e isso, existe uma razão para isso, tá? É pela gramática, né, hebraica, né? É difícil, tá? Ela não é que nem, por exemplo, a gramática latina ou grega, né? Latim ou grego, você sabe o que é na frase só pela terminação das palavras, tá? A hebraica não é assim. É mais complicado, por isso que tem interpretações, é mais complicado. Então, quando traduziram, não pense assim, traduziram errado isso aqui. Traduziram da maneira como podia, né? Então, entenda, uma coisa ou outra, ele deixou o altar do lado. Seja para, no final das contas, ele ir consultar a Deus, ou consultar se devia tirar aquilo, ou resolver se devia tirar aquilo, né? Aquele altar, ele deixou ali do lado. Não deixe, né, que Satanás põe esse tipo de ideia na sua cabeça. Sabe, esse é um problema muito sério. Não pode haver dois senhores, diz a palavra de Deus. Você lembra que Jesus falou isso? Não pode haver dois senhores na sua vida. Porque senão ou você vai servir a um, ou vai servir ao outro. E aí nessa palavra está o Baal, né? E aí algumas traduções estão como dinheiro direto, porque Baal era o deus da prosperidade, deus do dinheiro, então era várias coisas. Então, não pode adorar a dois deuses. Então, não pode haver dois deuses. Também não pode haver dois altares. Não pode haver dois tipos de oferta, dois tipos de adoração. Não pode haver um paralelo entre essas coisas. Não pode haver isso nas igrejas ou na nossa vida, porque a nossa vida é o trono de Deus. Agora, trazendo para hoje, a gente está falando do Velho Testamento, mas hoje a sua vida é o altar. O seu louvor é um incenso que queima diante de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Como nós podemos fazer esse tipo de coisa? Criar um segundo altar, né? Tirar Deus do centro da nossa vida e botar outra coisa. Não pode, né? Perdão as mães, mas é a realidade. Não pode ser nem meu filho, não pode ser meu marido, minha esposa, não pode. O meu altar, no centro dele tem que estar Deus. Deus é o centro do meu altar. As outras coisas, eu vou saber o que Deus quer, como eu convivo com elas. Mas o centro da minha vida tem que ser Deus.
Eu não posso adorar, né, outras coisas, dinheiro. Eu não posso adorar meu trabalho. Eu não posso adorar, né, a prosperidade. Eu não posso adorar maçonaria. Eu não posso adorar nada disso. Eu não posso adorar o meu pastor. Eu não posso adorar a minha igreja como adoração. Não posso. Não posso. Sabe? Eu não posso fazer um paralelo, porque isso nos engana. Quando eu adoro essas coisas, em paralelo, eu mantenho uma rotina de oração. Em paralelo, eu leio a Bíblia. Em paralelo, eu estudo a Bíblia. E eu vejo isso, né? Pessoas que estudam a Bíblia e espiritualmente são mortas. Então, em paralelo, vir à igreja. Eu não posso. Porque isso só está me enganando. Isso só está enganando a nós. Nós precisamos entender e nós precisamos limpar, como muitos reis de Israel fizeram, né? Como Deus manda a gente fazer. Tira tudo isso daí, tira essa porcaria toda daí, tira esses altares errados. Sabe, quando eu faço esse tipo de coisa, essas coisas em paralelo, eu não estou agradando a Deus. Eu não levo a Deus a minha oferta. Eu estou levando a essas coisas, como Acais fez, né? A oferta, na verdade, não estava indo para o altar que deveria. Entenda isso na sua vida. Quando nós estamos com altares errados na vida, nós não estamos fazendo essas coisas para Deus, porque nós temos um outro altar. E a consequência disso é o que nós lemos, né? Aquilo que Acais fez, versículos 17 e 18. Olha o que está escrito aí. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o colocou sobre uma base de pedra. Versículo 18. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construído no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. O que isso está dizendo? Ele mudou tudo, como nós mudamos muitas vezes, por causa de um homem. Ele mudou o relacionamento dele com Deus por causa de um homem. E nós fazemos a mesma coisa muitas vezes, porque a uma pessoa nós queremos agradar, né? Seja ele filho, seja ele pai, seja o que for. E aí, quando nós queremos agradar, foi o que ele quis aqui. Ele quis agradar aquele rei que ele remontava com alguém muito importante, né? Muito poderoso. E talvez tivesse medo. E aí o rei está vendo. Deixa eu esconder essas coisas aqui, que são o caminho que Deus deu para o meu povo adorar a ele. Aquele homem, Acais, ele teve o privilégio de ser rei de Judá. Judá era onde estava Jerusalém. Se ele fosse rei de Israel, ele não teria o templo no país dele. Aquele homem era um privilegiado, mas ele não usou esse privilégio. Nós somos privilegiados. A Bíblia diz que nós somos nação santa, povo de Deus, o povo que Ele ama. Mas a gente faz bobagem, por causa de homens. Normalmente é por causa de homens. Nós chegamos e escondemos a nossa adoração a Deus. Mudamos a nossa adoração a Deus, porque Ele mudou, né? Ele tirou as coisas do lugar. Então, para nos adaptarmos, nós mudamos a nossa adoração a Deus. E depois você vai perceber, como Acais depois sofreu a consequência, que não valeu a pena. Quantas pessoas percebem, né, que faz isso ou aquilo por alguém, né, por um filho, por exemplo. Aí eu digo para você, você tem que criar seu filho debaixo daquilo que Deus mostra para nós. Porque você vai fazer isso ou aquilo porque você acha melhor. Ah, eu amo meu filho. Aí no final das contas, sabe o que o filho faz? Um chute. E vai embora. Você fez tudo por aquele filho. E ele vai embora. Você brigou com todo mundo por causa daquele filho.
Depois o filho vai embora. Nós temos que fazer tudo por causa do nosso Deus. Nós temos que ensinar os nossos filhos a fazer a mesma coisa. É isso que a gente tem que fazer. Acais, então, a consequência, de tudo que nós lemos antes, é que ele escondeu do homem poderoso o modo de adorar ao seu Deus. E nós, quando nós agimos dessa forma, nós fazemos a mesma coisa. Faça hoje, na sua vida, uma mudança. Faça hoje mais uma vez, faça hoje. Aí eu queria que você abrisse lá em Deuteronômio capítulo 7. É o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 7, versículos 5 e 6. Vários versículos na palavra de Deus falam sobre isso, mesmo tema, tá? Eu escolhi esse aqui para você entender. Deuteronômio capítulo 7, versículo 5, diz assim: assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. E aí ele diz que não foi porque nós somos bonitos, poderosos, grandes. Ele diz aqui no decorrer, Ele fala que não era porque a nação era uma nação grande, mas ele escolheu aquela nação e nós somos escolhidos por Deus. E nós precisamos entender isso. E nós não podemos, fazer o que é errado. A oportunidade de você consertar é todos os dias da sua vida. Só existe um dia que você não vai poder consertar. Aliás, 2, Ou 2 situações do mesmo dia. Quando acabar para você ou para o mundo. Acabou, não adianta ninguém chorar, não há purgatório, não há indulgência, não adianta. Morreu errado, já era. Então, todos os dias da sua vida você tem a chance de consertar. Só em um você não vai poder. Quando acabar a sua vida, ou porque você morre, ou porque Jesus volta. Então, nesse dia você não tem mais chance. Mas antes disso, você tem a chance de mudar. Deus dá essa chance para nós. Se você fizer, Se você fizer de coração, diz a palavra que aquele que clamar, E aí entenda, Isso não é uma última chance, não. Diz a palavra, e você tem que entender isso, Quando a pessoa perceber que Jesus está voltando, se ela clamar, levantar os olhos para o céu, ela será salva. Mas a pessoa não consegue fazer isso, a pessoa pode pensar assim, então todo mundo vai fazer isso. Porque tem que ser de coração. Se a pessoa não tiver de coração, se lá não tiver a palavra, se ela já não estiver preparada, não vai servir. Não vai. Ela vai para o inferno. Nós temos uma chance, hoje, de derrubar na nossa vida os altares errados. Vamos derrubar os altares errados. Vamos fazer o certo. Vamos fazer o certo. Vamos derrubar aquilo que está contaminando a nossa vida, As nossas vontades, Pessoas que hoje são tão importantes para nós, que nos fazem fazer o errado. Você não pode deixar isso acontecer. Por nada. Nós somos povo santo de Deus. Povo santo de Deus. Ele tem muita paciência, como ele teve com o povo de Israel. Muita paciência. Mas tem uma hora que não tem mais jeito. Então, por que arriscar? Por que arriscar? Se nós não sabemos o que vai acontecer quando eu sair pelaquela porta. Eu não sei o que vai acontecer quando eu sair pela porta. E o que acontecer, eu creio na minha vida, mesmo que eu morra atropelado, que isso foi o melhor para mim, entenda. Mas eu não sei o que vai acontecer.
Eu não sei o que acontece. Eu não tenho o domínio do tempo, do espaço, das coisas, do destino. Então, vamos tirar as coisas contaminadas que estão na nossa vida. Abra seu coração, tira tudo. Faz que nem está escrito aqui que nós lemos. Destrói tudo errado. Lança aos pés do Senhor. Se você tem dúvida, pede a Ele para tirar a tua dúvida. Será que isso está certo, está errado? Será que esse meu amor, por essa coisa, ou coisa objeto, ou coisa pessoa, será que esse meu amor, está errado? Eu estou botando isso à frente de Deus? Sabe, nós somos povo santo. Ele quer que nós nos santifiquemos. Ele quer que a gente mude. Ele quer que nós façamos aquilo, que o agrada. Você é o altar de Deus. A sua e a minha manifestação, eu botei essa palavra por causa das manifestações de hoje, a sua e a minha manifestação é a adoração a Deus, nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos estar diante desse Deus e adorar. Sabe, eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Eu gostaria de orar por mim e por você, mas eu gostaria que você fechasse seus olhos. E eu vou ler de novo Deuteronômio, você agora com os olhos fechados, Então eu vou ler o versículo 5 e 6 de novo. Diz assim: assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, seu tesouro pessoal. E agora continue de olhos fechados, eu vou orar. Senhor, nos ajuda, Pai, a identificar, Senhor, aquilo que está errado, Pai. A identificar aquilo que está contaminando a nossa vida, Senhor. O sentimento que está contaminando, Senhor. Ó Pai amado, ou Senhor, a nossa adoração, qualquer coisa, Pai. Que nós possamos nos apresentar limpos, Senhor. Que nós possamos nos santificar, Senhor. E possamos adorar a Ti em espírito e em verdade, Pai. Que a nossa adoração seja essa, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós somos falhos, nós entendemos mal. Senhor, nós somos sem sabedoria, Pai. Nós somos levados, Pai, às vezes por desejo, Senhor, às vezes por enganação, Pai. Nos ajuda, eu te peço, que cada um aqui tenha a coragem de destruir as coisas erradas da sua vida, Senhor. Tenha a coragem de dizer não, isso eu não vou fazer. Tenha coragem de esperar, tenha coragem, Senhor, de agir. Que nós tenhamos a coragem para fazer um e outro, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa, Senhor, e que nós possamos ser assim, Pai. Altares diante de Ti, Senhor, queimando no incenso do nosso louvor, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus é bom. Amém. O que eu espero é que você queime o incenso na presença do Senhor. O que eu espero, que eu creio que Deus espera de nós, dessa igreja, de você em particular, mesmo que você não seja daqui, o que Deus espera de nós, o que Ele gostaria é que a gente se aproximasse dEle e queimasse o incenso, fizesse a adoração correta para Ele. Amém? Amém. E eu gostaria que você ficasse de pé, eu vou pedir os músicos para virem aqui. Eu gostaria agora que você fosse ousado na presença de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele já percorreu o caminho por nós. Que você, não preste atenção nos músicos não, olha para mim. Mesmo que eles deixem cair o instrumento, olha para mim aqui, deixa eles. Entenda, que Deus quer é que você ofereça no altar dele
um verdadeiro louvor a Ele, verdadeira adoração. Então, o que você precisa é resolver mudar, ainda que agora você não tenha mudado. Que você resolva mudar. E aí você chega com ousadia, como está escrito em Hebreus, né? Com ousadia por quê? Porque Jesus já fez o caminho por nós. Então essa palavra não é para você ficar prostrado, é para você pensar e resolver mudar. Para você pensar e adorar a Deus como Ele merece. Será que você consegue adorar no altar certo, que é você mesmo? Será que consegue sair da sua boca o louvor verdadeiro, a adoração verdadeira? É isso que você precisa fazer agora. Eu não